Como a gente conversou no último vídeo, hoje eu vou começar a trabalhar na orquestração do primeiro movimento da suíte antiga do Alberto Nepomuceno, mas a versão para piano. Então esse primeiro movimento não teve orquestração original do Nepomuceno, e o trabalho aqui vai ser fazer uma orquestração que tente, vamos dizer assim, abranger as principais ideias da orquestração dele original para cordas do segundo, terceiro e quarto movimentos, acrescentando a parte da orquestra completa, que seria madeiras e metais, e percussão também, que é o trabalho que eu tenho que fazer, na verdade, né? Então, os três últimos movimentos estão concluídos, faltam alguns detalhes ali, uma revisão ou outra para fazer, mas estão concluídos. O que vai faltar agora é esse primeiro movimento mesmo. Então, vai ser um trabalho diferente, porque eu vou orquestrar a partir do piano. Faz bastante tempo que eu não orquestro nada a partir do piano. Na verdade, nem as minhas coisas eu tenho feito assim, ultimamente. Eu tenho, quando é para o grupo maior, eu sempre já tenho começado a partir já do grupo maior, sem pensar muito no piano reduzido. Eu já tenho, geralmente, uma ideia vaga do que vai ser a obra, do que vai ser o trabalho, e eu já vou escrevendo a parte da orquestra. Alguns trabalhos, sim, eu acabo fazendo uma redução para piano e aquilo aumenta e vira uma obra para uma instrumentação maior. Mas, ultimamente, eu tenho feito mais direto na instrumentação exata do que o trabalho exige, né? Bom, como eu nunca estou com um trabalho só em andamento, eu estou fazendo um outro arranjo aqui. Esse aqui é um trabalho para um cliente de Madrid, um cliente que um amigo, né, que é um produtor de lá, já tem uns anos que a gente trabalha junto. E esse aqui eu estou fazendo no StaffPad, porque exige um pouco mais de criatividade, então esse aqui prefiro pensar com mais calma. E o StaffPad dá justamente isso, essa tranquilidade para escrever com mais calma. Então agora eu vou colocar as dinâmicas e articulações na parte do piano. Eu digitalizei a parte do piano, na verdade de todos os movimentos eu digitalizei para poder facilitar o trabalho.
que eu não preciso ficar olhando a partitura, mas para isso eu preciso digitalizar tudo. Dinâmica, articulação, qualquer outra informação da partitura, seja de andamento, enfim. Então agora é fazer esses detalhes aí para começar o processo. E agora, uma das funções que eu gosto demais do Dorico, uso muito, e eu sei que outros programas também têm, mas o jeito que o Dorico implementou isso daí é fantástico, que são as anotações na partitura, anotações de coisas que você vai fazer, de tanto coisa que você tem que revisar, quanto coisas que você precisa fazer. Então você cria essa caixinha, tem um atalho para isso, você pode configurar, e aí você anota o que você quiser. E depois ela vai gerar uma lista para você ali, lateral, que você abre ou não, para você poder, enfim, visualizar o que você anotou. O legal é que você pode exportar isso, e a exportação disso é fantástica. Ele vai exportar para você uma lista, tipo uma tabela, com as informações que você anotou, o compasso, o tempo, qual é o flow. E flow é uma coisa que eu posso falar mais pra frente, eu já falei em alguns vídeos no Dorico, que são mais ou menos o que a gente chamaria de movimentos, né, numa peça. Então o Dorico ele consegue ter vários movimentos dentro dessa peça, dentro de um arquivo. E a gente chama os movimentos de flow no Dorico, né. Mas enfim, então agora fazendo essas anotações das primeiras ideias que eu tenho em relação à orquestração, ou seja, isso aqui vai ser trombone, isso aqui vai ser trompa, isso vai ser flauta, cordas. Então essas primeiras ideias eu vou anotando e isso vai me dando uma luz, tá vendo? Eu vou dividindo agora as coisas, jogando para mais ou menos onde eu vou querer aquele trecho. Sem muitos detalhes, sem muita preocupação. Isso é uma pré-orquestração. Bom, eu vou continuar a partir daqui, essa orquestração. Eu vou ainda gravar um pouco mais dessa orquestração, do processo, fazer um time-lapse depois, para deixar no próximo vlog, para vocês acompanharem realmente a construção dessa orquestração, né? Mas eu queria falar sobre uma outra coisa. Eu criei um grupo no Telegram. Eu criei um canal lá, na verdade, não um grupo, né? Um canal para poder compartilhar com mais agilidade para vocês todo o conteúdo aqui do canal, conteúdo às vezes do Instagram e conteúdo exclusivo. Então lá vai ser uma maneira mais rápida de eu comunicar para vocês algumas dicas, algumas coisas que eu faço aqui e que eu vejo que são interessantes, que são úteis, que pode ser útil para você que trabalha com arranjo, composição, com escrita musical no geral, ou talvez transcrição, produção de cópias, enfim. Então com esse canal eu vou poder comunicar a vocês de uma maneira mais ágil, mais rápida, todo o conteúdo que que eu estou produzindo, tanto para o canal quanto para o Instagram, e coisas além disso, que vão além disso, mais o dia a dia mesmo ali, né? Que coisas que não dá tempo de colocar aqui em vídeo. Muita coisa que acontece na semana, são muitas encomendas, muitos projetos. Então ali eu consigo comunicar de uma maneira mais rápida e passar para vocês dicas, às vezes até mais rapidamente, mais fácil, né? Que pode ser útil para vocês. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, de escrita musical, dos programas que eu uso, e você gosta do conteúdo aqui,
entra lá no link, tá bom? Acho que você vai gostar, vai ter um conteúdo bem legal lá e vai ter algumas coisas exclusivas. Inclusive vai ter alguns anúncios lá que eu já adiantei, inclusive para o pessoal que já está no grupo, de coisas que eu estou planejando lançar daqui aí 2 meses, não sei exatamente aí da data, está em produção. Eu ainda não consegui acertar o cronograma disso, porque eu estou ainda sentindo o tempo de produção disso. Mas logo vai sair. Eu vou anunciar aqui no canal também, mas lá no Telegram você já consegue saber de antemão o que está acontecendo aqui, ok? Então é isso. No mais, muito obrigado por ficar até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.